Irmãos, enquanto as crianças estão saindo, eu queria justificar aos irmãos o porquê dessa imagem. Sei que é importante, sei que é necessário, mas eu não gosto de dias chuvosos. Na verdade, eu não gosto de período de frio. Eu estou feliz porque está começando a passar. Eu acho tudo muito difícil dia de chuva. Difícil para a gente se locomover. Embora os irmãos gostem de chuva para dormir, eu não gosto. Porque daí eu tenho que colocar cobertor. Mas normalmente no dia a dia, no trabalho, para a gente poder ir para a escola, faculdade, são dias difíceis. E é por isso que eu trouxe essa imagem para tentar ilustrar um pouco do tema da nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre encorajamento em dias difíceis, dias de pressões, dias de dificuldades, dias de lutas externas e internas. Mas antes da gente entrar no nosso texto aqui, queria compartilhar com os irmãos de um presente que eu e o pastor Elcio recebemos há 4 anos atrás. Todos nós aqui passamos dias muito difíceis, dias de lutas, como eu disse aos irmãos, de extremas dificuldades, pressões, como eu disse, ocasionadas pelo nosso próprio coração e às vezes por pressões externas, pressões provocadas por terceiros, pressões às vezes vindas do trabalho ou das coisas corriqueiras do dia a dia, as coisas normais dessa vida. Mas Deus sempre nos consola por meio da sua palavra e da sua fidelidade. Há 4 anos atrás, o Davizão, o Davi da Priscila, ele deu esse quadrinho para mim e para o pastor Elcio. Um para mim e um para o pastor Elcio. Eu queria ler para os irmãos o que está aqui. Diz assim: foi de extrema encorajamento o dia que nós recebemos esse quadrinho. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer ou do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, e veio de encontro realmente às lutas, que nós estávamos passando e trouxe um encorajamento. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus, de forma presente, sempre nos consola por meio da sua palavra nesses dias difíceis. Ele nos ensina, nos alimenta nos dias tranquilos, nos dias de bonança, nos ajuda a estarmos com a mente focalizada na vontade dele, mas nos dias difíceis Deus envia as pessoas por meio da sua palavra e trata o nosso coração. Uma das cartas, na verdade nós encontramos encorajamento em toda a Bíblia, mas uma das cartas mais ricas em detalhes sobre uma igreja em particular é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu não sei quantos dos irmãos já tiveram o privilégio, a oportunidade, o desejo de ler essa carta. Mas de todo o Novo Testamento é uma das cartas mais detalhistas que nos apresenta o dia a dia daquela igreja. Na abordagem de alguns assuntos tratados, como ela se apresenta, na maneira como o apóstolo Paulo direciona toda a carta, fica muito claro para nós o amor de Deus pela vida desses irmãos. E o interesse sincero do apóstolo Paulo em ver esses crentes no Senhor Jesus cada vez melhores. Encontramos nessa carta não apenas um tom encorajador, mas também um tom exortativo. Em alguns momentos, nós sentimos a tensão que estava existindo ali entre o apóstolo Paulo e a igreja, ou alguns irmãos dessa comunidade. Mas em toda a carta nós vemos a direção do Senhor, guiando e conduzindo o apóstolo Paulo no tratamento do coração dessa igreja. Encontramos um texto específico nessa epístola, que é o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, é o texto que eu acabei de ler para os irmãos, e com frequência eu envio para alguns dos irmãos para encorajar, que ele ao mesmo tempo que ele é confrontativo, ele é extremamente encorajador. Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, dos versos 16 a 18. 2 Coríntios,
capítulo 4, dos versos 16 ao 18. 4, 16 a 18. Capítulo 4, dos versos 16 ao 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vou ler de novo, que eu acabei de ler no quadrinho aqui, né? Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, irmãos? Pai querido, nós não sabemos como cada irmão entrou aqui nessa noite, Deus. Mas nós sabemos de algo, o Senhor nos trouxe para cá, todos nós. E eu peço ao Senhor que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa noite. Que o Senhor nos encoraje por meio da Tua palavra, que o Senhor trate áreas do nosso coração, que o Senhor também nos exorte, Deus, a sermos homens e mulheres que reconhecem a Tua presença e a Tua bondade constante nas nossas vidas, Deus. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor ilumine a mente de cada irmão aqui, para que possamos compreender a Tua vontade para nós nessa noite. É em Teu nome que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, eu gostaria de lembrar um pouquinho aos irmãos que o contexto da igreja de Corinto, o contexto particularmente aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, era um contexto bastante difícil. Paulo ele trabalha na sua primeira carta alguns assuntos importantes, e os irmãos depois em casa podem ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo ele trabalha sobre divisão na igreja, problema seríssimo no meio dos crentes de Corinto. Alguns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Priscila, de Áquila, enfim. Paulo aborda a questão da imoralidade, então ele vai trabalhar a questão do casamento, da fidelidade, do jugo desigual. Ele vai trabalhar também a questão do adultério. Ele trabalha na primeira carta o envolvimento dos crentes com o mundo, com os ímpios. Aquela expressão, nem tudo me convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A pacífica convivência dos crentes com o pecado dos seus próprios corações. Paulo também vai trabalhar a ideia de dons, o culto prestado a Deus, que até que nós entendemos pela forma como Paulo escreve, os crentes estavam praticando o culto e exercendo os seus dons de forma equivocada. Mas esse povo já tinha aprendido o correto. Esses irmãos já tinham recebido da parte de Deus, pelos ensinos dos apóstolos, a vontade do Senhor para todas essas áreas. E Paulo, então, na sua primeira carta, ele vem e aponta diversas áreas que a igreja precisava ser confrontada, precisava ser lembrada, e os irmãos precisavam mudar a sua reação quanto ao ensino da palavra de Deus. Mas aparentemente, irmãos, nem toda a igreja recebeu com bons olhos essa exortação do apóstolo Paulo. Uma boa parte da igreja decidiu não ouvir as exortações dadas pelo apóstolo e começa aqui então, entre a primeira e a segunda carta, um ataque pessoal ao ministério e à pessoa do apóstolo Paulo. Tudo se fomenta ou se inicia pela parte ou pela influência de um indivíduo no meio dessa igreja que, contaminando outros, então decidem confrontar Paulo e tentar desautorizá-lo, desautorizar o seu ministério. Provavelmente, irmãos, alguns comentaristas sugerem que essa pessoa, o núcleo ali do problema, é aquele rapaz confrontado em 1 Coríntios capítulo 5, naquela situação de incesto, onde ele estava se deitando com a mulher do seu pai. Mas de maneira muito sábia, irmãos. O apóstolo Paulo ele apresenta o seu ministério aqui. Deixa o seu dedo aí no capítulo 4 e só... Na verdade está aqui. Os irmãos, vamos abrir. Por favor, Edson. Edson. Está aí?
Edson. Isso. Olha o apóstolo Paulo, a forma como ele já chega, inicia a segunda carta aos crentes de Corinto e apresenta, faz uma defesa clara do seu ministério. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de... Irmãos, nós poderíamos ficar a noite inteira aqui só nesse versículo. Na forma como Paulo ele traz não uma autoridade, não requerendo uma autoridade humana, não se vangloriando da sua posição, mas deixando bem claro aos irmãos que ele era apóstolo e que ele tinha autoridade para pregar, porque Deus assim o havia instituído, Deus é quem sustentava o seu ministério e Deus é quem o havia enviado até a igreja para confrontá-los. Paulo ele aponta situações que normalmente, meus irmãos, tentava desmotivá-lo no serviço do Senhor. Depois de ressaltar, então, que ele era um servo do Deus vivo, e na verdade que os crentes da igreja de Corinto também eram servos do Deus vivo, ele diz que esses crentes possuíam um tesouro em vasos de barro. Ou seja, eles tinham a palavra de Deus, a palavra da salvação em mãos. Ele os expõe à realidade dessa pressão, porque é uma santa pressão. Saber que nós temos a palavra de Deus, recebemos por meio da graça, pela misericórdia, não apenas Paulo, o apóstolo, mas nós, a igreja, isso nos traz grande responsabilidade, irmãos. Esses crentes da igreja de Corinto, eles estavam sendo pressionados não apenas interiormente, com o peso que a própria palavra de Deus nos exige, um peso que o próprio Senhor Jesus diz que para o crente é leve e suave, mas para aquele que está desejando viver uma vida de desobediência é difícil. Ao mesmo tempo eram pressionados por outras pessoas dentro da igreja a viverem conforme o seu coração lhes mandava. Então Paulo, encorajando esses crentes, chamando esses crentes à responsabilidade do que eram e do que tinham às mãos, ele vem e os encoraja, os advertindo. Observe o versículo 8. Diz assim: de todos os lados somos pressionados. Não somos, irmãos? Tem algum irmão aqui que não passa dias difíceis? E nós não estamos falando apenas dos ocasionados lá fora. Quantos de nós lutamos, passamos dias de luta interna? Então somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Paulo chega a esses crentes e diz: olha, nós ficamos perplexos com algumas situações. Tamanho é o ataque, tamanha a dificuldade, tamanho o problema, tamanho as pressões, que às vezes isso nos deixa perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos. Perseguidos pela causa, perseguidos pelo Senhor, mas nunca abandonados, abatidos em algumas situações, mas não destruídos. Na realidade, o apóstolo Paulo, ao esboçar isso referente aos crentes da igreja de Corinto, na verdade está revelando o meu e o seu coração, irmãos. Diante das lutas que travamos constantemente, das pressões que passamos constantemente, internas e externas. Todos nós, sem exceção, sofremos diariamente contra os ataques à nossa fé, à nossa integridade espiritual. E por isso Paulo vem encorajando os crentes aqui no capítulo 4, dizendo para eles: por favor, Edson, que diz lá, irmãos, não desanimem. As pressões são reais, as dificuldades vão aparecer, algumas lutas na nossa mente a princípio vão ser quase difíceis de serem transpostas, mas não desanimem. Irmãos, esse desânimo, ele não está associado simplesmente ao pecado, ao nosso pecado em si. Mas o apóstolo Paulo está trabalhando daquele desânimo que surge diante das pressões que a vida nos impõe. Ele está tratando aqui das pressões que surgem diante do impedimento imposto da não execução quanto ao cumprimento do nosso servir. E eu queria pensar um pouco com os irmãos a respeito dessa palavra desânimo.
Que é uma palavra que a gente ouve bastante, infelizmente, no meio dos crentes. Não vou ler não vou fazer não, estou meio desanimado. Desânimo, em algumas versões, né, na verdade, em vários dicionários, aparecem essas definições. Desânimo está associado a desfalecer, perder a força, perder a coragem, perder aquilo que me impulsionava a realizar, fazer, desejar, conquistar. E eu achei muito interessante essa última expressão, desmaiar, que é a ideia de perder o sentido, perder o controle, o centro, a força. Com que frequência nós temos ouvido irmãos partilhando esse desânimo na sua caminhada com Cristo? Quantos irmãos, os irmãos podem trazer à memória que eram pessoas firmes e que então não souberam lidar com as pressões, os dias difíceis? Talvez pela fraqueza espiritual, movida por escolhas erradas. Mas quando vieram as tempestades, os dias difíceis, os dias de bastante chuva na cabeça, não souberam lhe tratar da forma bíblica e então desanimaram na fé. Paulo, meus irmãos, ele está aqui, através da sua vida, encorajando os crentes a resistirem bravamente às pressões que os sobrevinham. Agora é importante, irmãos, a gente entender o que eu estou falando aqui, o que isso tem a ver com o nosso texto. Isso mostra o amor e a compaixão que Paulo sentia mesmo por aqueles que o estavam atacando. E Paulo decide compartilhar, então, lutas pessoais, vitórias pessoais no Senhor Jesus Cristo com esses crentes, para que esses crentes parassem de dar ouvidos às mentiras, ao engano externo e interno produzidos, e passassem então a viverem de forma mais consagrada, mais firmada no Senhor Jesus Cristo, diante das suas lutas. Paulo apresenta então a realidade dessa expressão, ou dessa pressão. Por favor, o Edson, olha o que Paulo diz aí no nosso texto. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Irmãos, rapidamente, eu queria que 2 ou 3 irmãos me ajudassem aqui. Quais são algumas das coisas normais do dia a dia que nos desgasta profundamente? Me ajudem. Dinheiro. Tem alguém aqui que não fica nervoso com a falta de dinheiro? Se tem uma coisa que às vezes faz com que a gente até pense ou passe a duvidar do controle, do cuidado de Deus, é o bendito do problema financeiro. Alguns deles provocados pelas escolhas erradas, por decisões equivocadas, outros por coisas do dia a dia. Perdi o emprego, e agora? Mas a falta dos recursos financeiros, irmãos, nos desgasta. Desgasta os nossos relacionamentos, desgasta o nosso ânimo, porque nós também estamos acostumados a pensar que sermos abençoados está associado à bonança, à fartura de bens nessa terra. O que mais, irmãos? Saúde. Irmãos, quer nos deixar desanimado é uma doença que não passa. Isso é um fato. E também temos sido atingidos por pessoas queridas nossas que morreram por causa disso. Isso nos desanima, isso nos entristece, isso tendencia a nos deixar para baixo. Mais uma. Por favor, irmãos. Não estou ouvindo. Hã? Não chega aqui, irmãos. Planejamento, especialmente quando não dão certo. Quando a gente decide estabelecer alguns alvos, a gente planeja algumas coisas, alguns meninos, né, alguns de nós ainda na expectativa de coisas que vão vir lá à frente, e outros na expectativa de coisas que já deveriam estar acontecendo e não estão dando certo.
Irmãos, naturalmente, ouvimos com muita facilidade os crentes dizerem isso: estou desanimado porque eu vou lá, estou firme, leio a Bíblia, e tudo que eu faço, que eu peço, não dá certo. E o apóstolo Paulo vem dizendo para os crentes aqui: embora, de forma, as pressões externas, de fora de vocês, estão ali o tempo todo para os desgastar, para os desanimar. Quando o crente decide manter a sua mente, o seu coração voltado a Deus por meio da palavra, ele é renovado, dia após dia, pelo tratamento do Senhor no seu coração. A realidade da pressão, meus irmãos, que tenta causar o desânimo é essa. Ela vem para nos ferir. Ela vem para tentar nos derrubar quanto aos nossos alvos espirituais. O intuito dela é sermos atingidos, atacados, intimidados, ofendidos, nossa fé questionada, nosso relacionamento com Deus negligenciado, as nossas convicções tentadas a serem abandonadas. Mas tudo isso pode nos atingir, conforme o apóstolo Paulo está dizendo aqui, exteriormente. Se o nosso coração estiver ligado ao Senhor, se a nossa mente estiver tomada pela palavra de Deus, nós seremos atingidos, irmãos, por uma avalanche de problemas, de dificuldades, de pressões, mas o nosso coração estará seguro e guardado nas promessas que Deus nos trouxe na sua palavra. Quantas vezes Jesus foi ofendido? Quantas vezes os seus apóstolos foram ridicularizados? Quantos dos seus profetas foram perseguidos e rejeitados? E a minha pergunta é: onde estava o coração desses homens? De fato, muitas coisas tendem a nos desgastar, irmãos. Às vezes nos relacionamentos, deles abusivos, desencorajadores, críticos ao extremo, as coisas normais da vida, como foram citadas aqui, trabalho, saúde, finanças, futuro, elas afetam o nosso físico, a nossa mente, e se permitirmos, ela afeta o nosso espiritual, ela rouba de nós a nossa alegria, as nossas convicções. Mas eu queria que os irmãos observassem a continuidade, ou na verdade a conclusão desse versículo que nós acabamos de ler aqui. Queria enfatizar o que o apóstolo Paulo nos diz: que embora estejamos frequentemente sendo bombardeados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Enquanto o físico está sendo atacado, o coração do crente reage de forma com que Paulo nos apresenta nesse texto aqui. Às vezes nós ouvimos mensagens onde a pessoa diz assim: porque Jesus, depois que entrou na sua vida, te tornou uma muralha. Muralha não é isenção de problemas. Ser um crente transformado em uma muralha significa um crente que, mesmo diante de grandes dificuldades, de grandes pressões, ele mantém o seu coração nas mãos do Senhor, sendo renovado, tratado e edificado dia após dia. Só para a gente trazer um pouquinho mais de luz ao que nós estamos tratando aqui, eu queria compartilhar com os irmãos um outro texto que se encontra em Tiago. Os irmãos não sabem não, está aqui. Tiago capítulo 1, versículo 2 ou 3, Tiago tinha essa mesma visão do apóstolo Paulo, e ele diz assim aos crentes, né? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Agora a gente começa a entender o que Tiago está dizendo aqui. Para uma igreja perseguida, os irmãos estavam dispersos aqui no contexto de Tiago, sofrendo pela imposição e pela perseguição romana, tendo suas famílias mortas, seus bens levados, confiscados. Tiago, louco, escreve aqui, perdão a expressão, mas a princípio é isso que vem na mente. Paulo escrevendo por um povo sofrendo tanto, irmãos. Paulo diz assim: olha, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E depois ele conclui: pois vocês sabem que a prova da fé, da sua fé, produz interiormente, sendo renovados dia após dia. Atacados constantemente, interiormente
renovados a viverem na perseverança e na desobediência por meio da fé. Podemos até estar desgastados com algumas situações, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, assim como Tiago, nos mostra que por dentro o crente deve estar buscando esse renovo. E a nossa vida com Deus se tornando cada vez mais íntima e profunda, como nós falamos ontem lá na nossa missão em Estivagerbe. A visão do apóstolo Paulo aqui, quanto às dificuldades que ele estava enfrentando, não apenas com os irmãos da igreja de Corinto, mas todas as demais dificuldades que Paulo enfrentava, Paulo expõe como vindas, permitidas por Deus na vida do crente. Olha como Paulo classifica os sofrimentos apresentados a esses homens. Sofrimentos leves e momentâneos. Vai passar. Não foram poucas as vezes que eu entrei na sala do pastor ali para comentar com o pastor alguma área de dificuldade e no meio das conversas, do aconselhamento, o pastor falava assim para mim, vai passar. Isso vai passar. Na hora parece que essas pressões, essas dificuldades, os nossos problemas são gigantescos e vão nos derrubar. E quando depositamos a nossa fé, a nossa confiança, o nosso coração nas mãos do Senhor, essa convicção aqui surge no nosso coração. Embora muito difícil, vai passar. Mas a pergunta é, como vamos passar por elas? Como eu disse aos irmãos, Paulo ele vem esboçando aqui, usando a sua própria vida, para encorajar e exortar esses irmãos diante das tribulações, dos dias difíceis, das pressões. E Paulo, no mesmo livro aqui, no 2 Coríntios, capítulo 6, versos de 3 a 10, irmãos, por favor, dê uma passadinha lá, não está aqui. Um texto comprido, por isso que eu não pus aqui. Quero que os irmãos acompanhem comigo, Paulo usando a sua própria vida para encorajar esses crentes. E eu confesso aos irmãos que quando eu leio textos como esse, eu fico pensando assim, nossa, realmente as minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas pressões são leves e momentâneas. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, de 3 a 10. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de muito bem conhecidos. Como morrendo, mas eis que vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, isso tem que nos encorajar. Falo por mim, porque se eu estivesse passando 10% dessas áreas de pressões, de dificuldades, de situações conflitivas a qual Paulo enfrentou, eu confesso aos irmãos que o meu coração rapidamente se inclinaria para o desânimo na vida cristã. Quantas vezes sofrimentos, privações, tristezas, trabalhos árduos, como ele coloca aqui, ataques pessoais, difamação. Somos considerados enganadores mesmo falando a verdade.
mesmo pregando o evangelho da verdade. Quantas vezes esse tipo de ataque, esse tipo de pressão nos decepciona e tende a nos desanimar. E o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, olha, eu posso estar lá espancado, entristecido, pobre, mas o meu alvo, a minha alegria e a minha disposição continua firme, inabalável no Senhor. A minha responsabilidade não é apenas diante da minha própria vida, mas eu tenho a responsabilidade de permanecer firme por causa também da igreja de Cristo, para enriquecer outros e enriquecer muitos com a minha vida, com as minhas convicções, com a minha certeza de que o Senhor está controlando e zelando pela minha vida nesses momentos leves e passageiros de sofrimento e pressão. Eu confesso aos irmãos que quando eu estava lendo esse texto aqui, eu pedi a Deus, Senhor, me dá esse coração. Não quero esse coração apenas nos dias bons, nos dias onde há bonança. Mas eu quero esse coração quando estiver chovendo muito. Eu quero essa certeza, eu quero esse testemunho na minha vida quando estiver vindo um temporal. Mas na certeza de que o Senhor vai prover o tempo todo no meu coração e na minha vida aquilo que eu necessito para continuar forte, honrando ao Senhor. Alguém aqui vive dessa forma? Alguém aqui no nosso meio que de fato tem como base 2 Coríntios capítulo 6? Irmãos, é um desafio. Alguém entre nós que passa por qualquer coisa desse tipo? Alguém aqui passando por dificuldade de morte? Fome extrema? Como podemos então afirmar, irmãos, que as nossas pressões são insuportáveis ao ponto de nos levar a desanimar da nossa fé em Cristo Jesus? Qual é a justificativa que nós temos para ficar sentado na nossa casa num domingo, onde a igreja se reúne como corpo do Senhor, para adorar, para se preparar para a volta de Jesus, porque nós estamos desanimados, enfraquecidos, entristecidos? Como podemos sucumbir às pressões do dia a dia, como se elas fossem impossíveis de serem suportadas? Paulo ele vem nos ensinar aqui, meus irmãos, o que são pressões. E de fato, como suportá-las em Cristo Jesus. Ele as classifica afirmando que passarão pela nossa vida o tempo todo, mas os nossos olhos deveriam permanecer fitos em Jesus. Paulo visava o céu, irmãos. Tem sido esse o alvo do teu enxergar como crente? Quando você saiu da sua casa hoje para vir aqui para cultuar a Deus, foi de fato com o intuito de, olha, eu estou indo lá como igreja, eu quero adorar o Senhor, diante das minhas dificuldades, das minhas aflições, das minhas provações, mas eu preciso estar lá com a minha igreja, com a igreja de Cristo Jesus. E eu preciso me preparar para que quando Jesus voltar, quando Ele tocar a trombeta e chamar a sua igreja, eu estou num processo de preparação. Eu quero ser encontrado da forma que o honre. Eu não quero ser encontrado aqui no meu sofá, largado, desanimado. Eu quero o céu. Eu quero o céu, eu não quero mais nada, irmãos. E as pressões, as dificuldades, elas vêm para roubar essa convicção de nós. Ela nos faz crer que nós estamos aqui por causa do outro. Por causa de gostos pessoais, como o Paulo tão bem falou hoje na Escola Bíblica Dominical sobre comunhão. Estamos firmes com Deus porque está tudo dando certo. Tem dinheiro na conta, saúde em dia, planos futuros acontecendo. Como crentes, irmãos, nós não suportamos a dificuldade, as pressões por causa das circunstâncias ou das pessoas à nossa volta. Mas nós devemos suportar
as dificuldades e as pressões, porque descansamos na poderosa mão do Senhor, certos de que Deus ele ouve cada uma das nossas orações e nos recompensará. É o que a Bíblia diz aqui, por causa da nossa fidelidade e dependência. Eu não estou falando que Deus nos dará algo em troca, não. Mas Deus, como Pai amoroso, Ele se alegra de ver o seu filho obediente, sujeito e lutando para estar bem, para honrá-lo, para permanecer em pé. Não tenho dúvidas que ao falar sobre suportar as aflições, aqui nos tempos do apóstolo Paulo, tendo ali o Império Romano reinando sobre eles, talvez o significado de provações, de dificuldades, de dias chuvosos, fosse bem mais profundo do que é hoje para nós. Esses homens, por amarem a Jesus, perdiam a cabeça. Perdiam famílias inteiras. Se tornavam escravos. Para Paulo, que não era apenas um mero servo do Senhor Jesus Cristo, mas um homem chamado por Deus para ser o pastor, o apóstolo desse rebanho, essa perseguição e perigo de morte era muito mais constante, irmãos. E ele faz questão de afirmar que nem mesmo ele tinha a justificativa diante das suas aflições, que, como nós vimos, ele as considerava leves e momentâneas. Porque aquilo que era eterno estava guardado com Deus. Puxa vida, irmãos. Embora há uma linha muito fina do que eu vou dizer aqui, nós não podemos viver só para o hoje. Na luta contra o pecado tem que ser o hoje. Posso esperar amanhã. Mas na questão vida com Deus tem que ser pelo amanhã. Como a gente se esquece com facilidade do presente da vida eterna e da alegria da presença eterna de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. Fora que boa parte do nosso sofrer, meus irmãos, nasce por decisões erradas. Mesmo conhecendo a vontade de Deus, aquilo que Deus espera de nós, nós optamos por erros, pelo pecado, e então quando as consequências vêm sobre nós, julgamos alvos do ataque do inimigo. Olha, o diabo está tendo poder na minha vida. Conversa fiada. Julgamos às vezes que somos alvos dos ataques das pessoas que nos rodeiam, que nos odeiam, quando uma boa parte dessas lutas internas foram provocadas por mim mesmo. Meus irmãos, se as pressões e as dificuldades têm o alvo de nos tornar melhores para o Senhor e nos fazer esperançosamente aguardar e nos preparar para a sua vinda, por que nós olhamos para elas de forma incorreta? Por que olhamos para elas como motivos para desânimo? Se os irmãos estão passando dificuldades, pressões, estão sendo atribulados, Paulo nos diz assim: agora é para lutar. Agora é para ficar firme. Olha o que Paulo nos diz no finalzinho do nosso texto aqui. Assim, vamos ler juntos, irmãos? Assim, fixamos os olhos, mas no que não se vê, pois o que se vê, mas o que não se vê, aonde estão os teus olhos hoje? Esse é o conselho do apóstolo Paulo para esses crentes, que não estavam sabendo lidar muito bem com as pressões externas e nem com as pressões internas, as pressões do próprio coração. Estavam abandonando os princípios estabelecidos nas Escrituras. Estavam atacando aqueles que lhes faziam bem, que lhes aproximavam de Deus. Estavam abrindo mão daquilo que podia restaurá-los, edificá-los, confrontá-los, que era a palavra de Deus e o convívio como igreja. Paulo diz assim: não, mantenham os olhos de vocês em quem, irmãos?
Em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé de vocês. Fixem, mantenham os olhos de vocês fixados, não naquilo que se vê. As pressões vão vir, as dificuldades vão vir, os tempos chuvosos vão acontecer, e alguns deles maiores do que outros. Mas Paulo diz, mantenha os olhos no que não se vê, porque isso é eterno. Isso vai nos manter em pé como crentes, como igreja, como servos do Senhor. Interessante que chega a ser quase um clichê a expressão, não tire os olhos do Senhor. Os irmãos ouvem isso o tempo inteiro, não ouvem? Mas de fato é isso que Paulo nos afirma nesse texto. Não tirem os olhos do Senhor. Tendemos a justificar os nossos pecados com as afirmações. Aquele irmão me faz pecar, por isso eu tirei os olhos do Senhor. Porque aquela situação... Não é dessa forma que devemos compreender o assunto. Paulo nos ensina, não tirem os olhos do Senhor. Para concluirmos o nosso tempo aqui, irmãos. De quem é a responsabilidade de manter os nossos olhos fixados no Senhor? Minha! Porque Deus já me deu tudo aquilo que eu preciso. Deus me deu o seu próprio filho que morreu na cruz, me deu aquilo que eu jamais poderia conseguir, que é a salvação, o perdão dos pecados. Deus me reconciliou e me fez habitar o seu próprio Espírito em mim, que agora luta aqui no meu próprio coração contra o meu pecado, contra a minha natureza pecaminosa. Deus me presenteou com a graça da sua palavra que me alimenta, que me exorta, que me constrange, que me edifica, Deus me deu esses irmãos, essa igreja em Cristo Jesus, homens e mulheres que estão batalhando na fé para serem meus conselheiros, meus auxiliares, meus edificadores. Mas a batalha é minha. No começo do processo, lá atrás, que eu queria emagrecer, eu lembro que numa das conversas com a Silvana, nós estávamos falando, eu falei para a Silvana assim, Silvana, eu gosto de caminhar tal, mas às vezes eu desanimo quando não tem ninguém para ir, né? Eu sempre vivia chamando o Gilbert, os meninos para me acompanhar, mas daí vai passando os dias, as pessoas não querem ir todos os dias, eu preciso todos os dias, né? Eu falei, eu desanimo, quando eu já parei. A Silvana falou uma coisa para mim, pastor, de fato, na batalha a gente pode ter aliados, mas a guerra... É isso aqui, irmãos. Na batalha, nós temos tudo aquilo que nos encoraja, que nos fortalece, que nos ajuda a estarmos fortes. Mas a responsabilidade de manter os nossos olhos fixados no Senhor é nossa. As lutas vão vir, irmãos, a todo momento. As pressões sempre vão existir. Mas a quem o nosso coração vai se dobrar? O meu desejo é que saímos daqui nessa noite se dobrando o nosso coração diante das grandes tempestades da vida ou dos momentos de bonança, unicamente e fixadamente no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso daqui foi um presente da visão valiosíssimo. Eu acho que ministerialmente falando, foi um dos presentes mais importantes que eu recebi. E eu queria encerrar o nosso tempo lendo de novo esse trecho das Escrituras que diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Vamos ficar em pé e nós vamos orar, irmãos? Paciência, irmãos.
Vai passar. Mas essa paciência ela exige de nós vida com Deus, perseverança. Para que a nossa fé, então, seja trabalhada dia após dia, de acordo com aquilo que nós já temos aprendido e recebido do Senhor. Se a tua luta tem sido grande, ela é imensamente pequena diante da grandeza do Senhor. Então eu queria ter um tempo de oração pessoal. Você abaixar a sua cabeça, colocasse diante do Senhor as suas lutas, as suas dificuldades. Pode ser que você esteja passando momentos de bonança, está ensolarado, está tudo tranquilo. Clama ao Senhor pelos dias difíceis que provavelmente virão. Para Deus te fortalecer agora, que está tudo tranquilo. Você está passando grandes dificuldades, lutas externas, às vezes internas. Pede a Deus fortalecimento. Pede a Deus que Deus te auxilie nessa responsabilidade de se manter com os olhos fixos no Senhor. Que Deus não permita que o nosso coração desanime e a nossa alegria seja roubada. Santo e amado Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo aqui juntos como tua igreja, Deus. Um tempo onde a gente pode se reunir para te adorar, para ouvir da tua palavra. Deus, para ter áreas do nosso coração trabalhadas pelo Senhor. E Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem estado presente nas nossas vidas, Deus. O Senhor tem nos capacitado por meio de tantas boas armas, Deus, a permanecermos firmes, Deus, convictos naquilo que o Senhor tem para nós e na certeza também da tua presença conosco. Deus, os dias tranquilos, ensolarados, são fáceis de serem passados, Deus. Mas eu clamo ao Senhor que diante dos dias muito chuvosos, difíceis, que fixemos os nossos olhos unicamente no Senhor e na tua palavra. Na verdade, eu peço ao Senhor que desde os dias ensolarados seja esse o nosso alvo. Mas que ele se intensifique nos dias chuvosos, Pai. Para que os nossos pés não vacilem, para que o nosso coração não questione o Senhor, não questione a tua permissão ou a tua vontade absoluta. E Deus, que o desânimo não se aloje em nós, Pai. Eu clamo ao Senhor por isso. O Senhor conhece cada coração aqui, cada luta pessoal, cada situação que os nossos irmãos aqui estão vivendo, Deus querido. Talvez alguns lutando contra áreas de pecado, áreas internas, coração lá dentro, Deus. Brigando em permanecer fiel, obediente ao Senhor e à tua palavra. Outros, Deus, lutando com pressões externas na área de saúde, finanças, relacionamento, família. Enfim, Senhor. Eu clamo ao Senhor que o Senhor traga o encorajamento necessário para cada um desses queridos irmãos. Para batalharem da forma correta, Deus. Porque a tua palavra nos diz que essas lutas são leves e momentâneas. Mas o relacionamento com o Senhor deve ser algo preservado e buscado por nós, Pai. Muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado, Deus querido, por cada irmão aqui presente, cada membro, cada congregado. Lembramos dos nossos irmãos da nossa igreja lá em Estiva, Deus. Pelo Jean que está lá falando ao coração deles por meio da palavra também, Deus. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares também. Tenhamos uma semana de batalhas, Deus. Mas vitórias no Senhor. Não pela nossa força, mas pela obediência à tua palavra. Tendo os nossos olhos fixos no Senhor. Deus, pedimos por aqueles que estão lutando na área de saúde, nas áreas de finanças, relacionais, Deus, que o Senhor traga o consolo para esses irmãos também, Deus querido. Essa é a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem sentar, tem um tempo de oração pessoal.
Estaria ali à porta cumprimentando os irmãos.